Olá, pessoal! Eu sou a professora Derlângela. Hoje nós vamos estar trabalhando com o tema Estrutura Fundiária Brasileira e suas consequências sociais, certo? Primeiramente, para compreender esse tema, é necessário que vocês entendam o conceito de latifúndio. O que seria, né? Seria o quê? É uma extensão da propriedade agrícola privada, onde quando ela não é utilizada economicamente, ela se torna improdutiva. Porém, quando ela é utilizada, né, para fins econômicos, ela, atende-se, ou seja, abastecer o mercado externo, ou seja, totalmente voltado para a exportação, e ela trabalha com a produção apenas de um produto, cultivo, né, que seria a chamada monocultura, certo? Então, vocês podem observar, né, que a estrutura fundiária brasileira ela tem sido um dos assuntos aí, bem discutidos hoje na atualidade, né, principalmente por conta da reforma agrária, né, os conflitos sociais no campo, certo? Então, essa desigualdade da estrutura fundiária brasileira, ela trouxe grandes problemas, né, sociais, grandes problemas aí, principalmente, né, por conta da questão do meio rural. Nós temos hoje essa questão de ter uma exploração, né, no meio rural, ou seja, nós sabemos que os trabalhadores, a maior parte não são assalariados, tá? Então, há grandes problemas, tá, no meio rural, principalmente a questão do valor de salário, as condições de trabalho, tá? E a própria vida dos trabalhadores rurais, que é muito crítica. Então, gente, no Brasil hoje nós sabemos, né, que a questão latifundiária tem essa problemática, porém nós sabemos que há uma parcela, né, isso aí já vem por longos anos, tá? É histórico, nós vamos ver mais à frente, tá? Porque uma grande parcela, né, da população, ou seja, né, de algumas pessoas, elas ficaram com grandes porções de terras, enquanto outras, né, com mínimas, ou seja, na maioria das vezes nenhuma. Por quê? Né? Uma boa parte, né, esses grandes latifundiários, eles são de pessoas que detêm o poder, ou seja, têm condições realmente, né, de ter essa propriedade, grande extensão. E nós podemos observar também que essa concentração fundiária, ela vem por longos anos, né, como eu falei, dependendo, né, do contexto histórico de cada região. Aqui no Brasil nós podemos falar, né, dessa questão da discrepância muito grande da distribuição de terras, por conta principalmente da elevada, né, quantidade de terras nas mãos de muitos e aos demais, né, sem nenhuma, nem mesmo para, né, sua subsistência, plantar para a sua subsistência, tá? Então, nós podemos salientar que essa concentração fundiária brasileira, ela vem lá desde o período colonial. Então, há sim essa distribuição desigual de terras, tá? Que desencadeia, né, uma série de conflitos no meio rural. E principalmente, como eu falei, né, surge lá desde o período colonial com a primeira distribuição de terras no Brasil, que seriam as capitanias hereditárias e as Seis Marias, né, onde foi dividido, né, em principalmente 12 capitanias hereditárias e que seria, né, entregue, por exemplo, né, à coroa portuguesa, a sexta parte, né, tudo que era produzido nessas extensões era entregue a eles, tá? Então, como nós mencionamos, a maior parte desses camponeses, né, que não tem nenhuma terra para plantar, né, para retirar o seu alimento ali, né, da sua subsistência, ou seja, fazer a própria chamada agricultura familiar, eles vêm fazer o quê, né? Eles vêm trabalhar para os detentores, tá? Detentores de terra, ou seja, os grandes latifundiários. E na maioria das vezes, né, são sujeitados, como eu falei anteriormente, às condições de trabalho que são oferecidas a eles, certo? E aí nós também sabemos que essa questão dos conflitos sociais no campo gera muita violência, tá? Porque, principalmente, né, a questão da demarcação de imóveis rurais, que na maioria das vezes, né, ele se torna o quê, né? Se torna lento,
aos conflitos da questão da reforma agrária, né, ocasionados pelo MST, movimentos, né, dos trabalhadores sem terras. Então, pessoal, isso tudo, né, como consequência lá desde o período colonial, porque os latifundiários, ou seja, né, com as capitanias hereditárias, a divisão de terras, primeira divisão de terras, né, no Brasil, grandes pessoas, né, grandes latifundiários, ou seja, eles ficaram com grandes porções, deixando os outros à mercê, tá? Sem terra, sem nada. E para falar algo também que nós precisamos mencionar é o conceito, tá? Ou seja, a falsificação de documentos, tá? Para ter posse dessas terras. E o nome que se dá a isso seria o quê? A própria grilagem, né, pessoal? Que a gente sabe que é um conceito aí que vocês estudam já lá desde o ensino fundamental, né? Que é a falsificação de documentos para poder adquirir terras, tá? E aí esse nomezinho aí é dado por conta, né, a gente sabe do contexto histórico, né, que eles colocavam os documentos em armários, colocavam grilos, né, para poder ficar envelhecido, por isso esse tal nome, né, chamado grilagem. E uma outra questão também que eu queria falar com vocês em relação à questão da estrutura fundiária brasileira e os conflitos sociais seria a questão da mecanização e a utilização de tecnologias. Gente, hoje a questão da mecanização no campo, ela, como eu posso dizer, ela é inovadora, mas, porém, ela tem as suas consequências, né, nesse meio rural. Por quê? A boa parte dessas pessoas que não têm condições nenhuma, né, para investir na mecanização no campo, o que eles têm que fazer, os próprios, né, camponeses? Eles têm que vender suas terras de forma barata, praticamente dar suas terras, e aí vir fazer o quê? Né? Morar na cidade. E aí um outro problema. Por quê? Porque nós vamos ter o chamado êxodo rural, né? Eles vão sair do campo e vir para a cidade, provocando grandes aglomerações na cidade, gerando vários problemas, né, pessoal? Gerando a miséria, gerando, né, o desaceleramento, né, principalmente em relação à questão da violência, né? Ou seja, um aumento significativo mais ainda da violência, né? Porque a boa parte dessas pessoas não vão ter emprego, vão ficar à mercê da sociedade, tá? Então, não vão ter condições nenhuma. Então, será gerado um outro problema. E vocês podem observar, tá? Nessa imagem onde mostra esse gráfico, estaremos mostrando um pouquinho da estrutura fundiária no Brasil no último século. Aí eu resolvi colocar, né, esses três, mencionando esses três governos, tá? Essas três gestões, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma. Você pode observar que há, né, a questão do número de famílias assentadas por ano cresce aí, né? Principalmente no ano de 2000 podem observar 2006, né? No governo aí do Lula, onde foi, né? Teve-se um número maior, né? De assentamentos por ano. E também, pessoal, uma das coisas importantes que vocês têm que saber que cai no Enem é a questão da base histórica, tá? Claro que a gente não vai decorar, certo? Porém, você precisa entender que a luta pela terra, ela teve sua construção, né, histórica. Vamos lá, em 1960, né, ocorreu, né, a criação da Pastoral da Terra. Em 64, teve-se a criação do INCRA e também, né, a luta aí da questão da colonização e a reforma agrária. E nós temos também, em 85, vários momentos, que foi o quê? O surgimento do MST e também, né, a criação do Plano Nacional da Reforma Agrária. Já em 88, na Constituição, certo? Nós temos artigos que defendem, né? Ou seja, que são referência à reforma agrária, que é o de 84 e o de 89. Também em 93, com a Lei 8.620, 29, perdão, eu tenho também a questão da função social da terra. Que seria o quê, né? A terra ela tem que ter a sua função social. A terra que não é produtiva, né, ela tem que mudar, ou seja, né, essa lei ela é voltada totalmente para isso. A terra ela tem que ser produtiva, tá? Se não for, ela tem que ocorrer, né, a reforma agrária, tá?
E em 2003 nós temos, né, a criação aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então é um retrato, tá, um pouco do momento histórico da luta, da conquista pela a terra. E aí também nós sabemos que há, né, grandes problemas relacionados a isso, a questão agrária nos dias atuais. O primeiro deles que eu posso mencionar é a questão dos impactos mesmo, né, ambientais do desmatamento, para dar lugar, né, às pastagens e aos cultivos agrícolas de exportação. Como nós vimos em aulas anteriores, né, falando sobre a expansão da fronteira agrícola, que eu posso até mencionar uma região que é chamada, né, Mapitoba. Essa sigla ela é referente a alguns estados, que é Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, tá? É a nova fronteira agrícola, né, chamada, onde, né, se estende aí pela região Nordeste, tá, pessoal? E aí, depois, se vocês puderem procurar um pouco mais sobre essa região, tá, da expansão da fronteira agrícola, essa questão também cai muito no Enem, tá? Esse ponto. Um outro aspecto que eu queria falar, outro ponto em relação a isso, é a invasão de terras indígenas, né? E a necessidade de suas delimitações, que hoje também está em mídia, né? Esse assunto. Por quê, né? Tem que haver a delimitação. Nós sabemos que há uma invasão, ou seja, né, nessas terras indígenas que são protegidas por lei, porém não são respeitadas, certo? Então, há também essa problemática. E a outra também, pessoal, como já havia falado anteriormente, a questão dos conflitos no campo. Por quê, né? Há os conflitos entre os poceiros e os grileiros, né? Sobretudo na região amazônica, porque, né? É a região onde tem, né, grandes riquezas, é a região onde tem, né, a tomada de posse por terras. Então, é uma região muito rica, então esses conflitos ocorrem muito, principalmente na região do Pará. Se vocês forem observar em alguns documentários aí na internet, no YouTube, vocês vão ver que tem muitos casos referentes a isso, tá? Há conflitos, né, por terra no Pará, chamado terra sem lei também, tá? Então, pessoal, nessa imagem aqui nós podemos observar, né, que o que ela menciona, né, falando aí, né, tem duas situações, né? Nós temos o proprietário latifundiário de um lado e nós temos do outro, né, o MST. Ou seja, né, de um lado nós temos o detentor, né, de terra e do outro nós temos o MST querendo um pedaço de terra para poder plantar, para poder cultivar, fazer, né, agricultura agrária, né? Ou seja, para poder agricultura familiar e de subsistência também, tá? Por quê? Porque faz-se necessário, né? Principalmente as terras que não são produtivas, tá? Então, que não tem nada, né? Ou seja, elas têm que ter a sua função social de terra, como nós vimos na Lei 8.629, certo? Então, olha só, eu tenho para vocês, então, essa pequena atividade para a gente reforçar, exercitar aí nosso cérebro, conforme que tudo que eu falei, tá? Nessa pequena aula. Nós temos uma análise também dessa charge, podem observar que há uma relação, né, totalmente interligada a tudo que eu falei. Por quê? Nesse primeiro momento nós temos, né, aí fala enxadas paradas, né? Ou seja, aí tem um grande latifúndio onde, né, está parado, estabilizado, não tem ninguém trabalhando. Na outra, porém, nós estamos falando de enxadas paradas também, mas já aí no outro sentido. O que acontece, pessoal, nessa charge? Qual a leitura que nós podemos fazer dela? Que, né, a maior parte não tem trabalho mais no campo, né, não tem trabalho no campo, e essas pessoas vêm, né, para as cidades. E aí o que acontece? Elas são esmagadas pelo sistema, pessoal, sistema capitalista, porque não vai ter trabalho para todo mundo, né? E como eu falei anteriormente, não vai ter trabalho, então vão ficar, na maioria das vezes, à mercê, né, de trabalhos no campo pelos detentores de terra, os grandes latifundiários, sujeitados ao trabalho escravo, sujeitados, né, às condições mínimas de trabalho, tá? Então vamos lá, qual é a resposta aí dessa questão? Seria a letra C, concentração de terras e o êxodo rural.
porque menciona isso, né? Concentração de terra na primeira imagem e na outra, aí nós temos o êxodo rural, ok? A letra C. Então, aí eu tenho para vocês também, pessoal, os 2 filmes que vocês podem, é muito legal, tá, pessoal? Esses 2 filmes, vocês vão aproveitar bastante, tá? E tá lá na plataforma disponível, vai estar na plataforma disponível para vocês, tá? Na plataforma Eduque. Então, vamos lá, vamos, né, compartilhar com os colegas, tá? Essa aula, vamos acessar, que vai estar disponível, certo? Então, bons estudos a vocês e até a próxima!